Galera, a maioria dos smartphones hoje em dia já tem um conjunto bem completinho de câmeras. Normalmente eles têm uma câmera de selfie e alguns telefones têm uma, duas, três ou até mesmo 4 câmeras na parte traseira. Isso te dá uma versatilidade muito grande para criar fotos e vídeos incríveis, mas a maioria das pessoas continua usando majoritariamente a câmera de selfie, que é a que tem a menor qualidade entre todas as câmeras, na maioria dos casos, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou dar vários exemplos e dicas de como utilizar cada uma das câmeras do seu smartphone para você extrair o potencial máximo delas, beleza? Então direto ao ponto, sem enrolação, vamos que vamos. Vamos lá então, galera, começando a falar sobre a câmera de selfie, que é a que a maioria das pessoas vai utilizar. E é muito simples entender o porquê que a maioria das pessoas gosta de utilizar a câmera de selfie, porque ela é a mais confortável, obviamente. É aqui que a gente se vê quando a gente está tirando uma foto ou gravando um vídeo. Só que ela tem uma limitação, o sensor dela é o menor sensor entre todas as câmeras do smartphone, na maioria das vezes. Então isso significa de que ela vai ser uma câmera que tem um desempenho pior em baixa luminosidade. E eu não estou falando baixa luminosidade, necessariamente você está em um lugar escuro. Só de você estar em uma sombrinha, mesmo em um local aberto, isso já pode influenciar pra caramba no resultado final da sua foto e no seu vídeo. Vão começar a aparecer aqueles granulados na sua foto, porque o sensor dela, por ser tão pequenininho, não consegue captar muito bem luz no ambiente. Só que a gente pode usar essa câmera daqui ao nosso favor, inclusive essa limitação pode ser muito interessante em alguns cenários, como por exemplo redes sociais. Para redes sociais como Instagram, TikTok, enfim, a gente tem uma exigência um pouco menor na maioria das vezes quanto à qualidade da imagem do nosso vídeo. Isso significa de que quando você está conversando com as pessoas nas redes sociais, você está muito mais preocupado em passar uma mensagem, em trocar uma ideia e conversar de maneira informal do que realmente ter uma qualidade cinematográfica nos seus stories e coisas do gênero. Então, ter uma qualidade às vezes um pouquinho pior no seu vídeo pode até gerar aproximação com as pessoas nas redes sociais. Olha que loucura, né? Então assim, a gente pode utilizar essa câmera para reduzir esse atrito do perfeccionismo para conseguir se comunicar um pouco melhor nas redes sociais. Então se você é o tipo de pessoa que fica muito travado, por exemplo, em produzir seu conteúdo, em gravar stories, em postar vídeos, reels, TikTok, shorts no YouTube, cara, usa essa limitação ao seu favor, porque isso pode fazer toda a diferença e o atrito na maioria das vezes é o que faz com que a gente não faça nada, que a gente fique na inércia. Então usa a câmera de selfie para te ajudar a quebrar esse gelo e começar a conversar mais com a sua audiência, a publicar conteúdo nas redes sociais, stories, enfim. Ah, galera, eu já esquecendo de falar sobre um detalhe muito bacana sobre as câmeras de selfie. As câmeras traseiras, tal como essa câmera que está me filmando agora, que é uma câmera DSLR, elas já começam a conseguir aplicar um desfoque de fundo natural pelo tamanho do sensor. Só que hoje, iPhones, Samsungs, enfim, eles têm um recurso de inteligência artificial que consegue desfocar o fundo da sua filmagem e você pode utilizar esse recurso para tornar muito mais interessante a imagem da câmera de selfie. Você só tem que tomar um cuidado para não exagerar nesse efeito de desfoque, porque senão realmente fica parecendo uma coisa fake, uma coisa falsa. Nos iPhones, acima do iPhone 13 você tem, né, o modo cinema, e no Samsung você tem o vídeo em modo retrato. Se você estiver utilizando um iPhone 13 ou superior, eu recomendo que você tente usar o modo cinema com a câmera frontal com um desfoque ali de f5.6 para cima. Isso significa de que se você botar mais para baixo, ou seja, f2.0, o seu desfoque vai ficar gigante, mas vai ficar com cara de fake, de artificial. E no Samsung, eu acho que o nível 6 do vídeo em modo retrato é um bom nível ali para você gerar um desfoque interessante de fundo também na sua filmagem. E esse aqui agora é um exemplo prático do modo cinema com a câmera frontal do iPhone 13 Pro Max em f5.6. O que vocês acharam desse desfoque? Acha que tá mais ou menos parecido com o da câmera que eu tava gravando agora? Me deixa saber aqui nos comentários. Bom, galerinha, chegou a hora da gente conversar então sobre a câmera principal dos nossos smartphones, que é a câmera grande angular. Ela fica na parte traseira, como obviamente vocês já notaram, e essa câmera daqui é onde as empresas botam mais esforços para que ela esteja melhor a cada geração dos seus smartphones. E essa câmera, eu julgo que ela tenha duas aplicações principais e uma consideração aqui à parte. Vamos lá. A primeira situação na qual essa câmera daqui ela é super bem-vinda é quando você quer a melhor qualidade de imagem possível para as suas fotos ou para os seus vídeos. A engenharia por trás dessa câmera é incrível e ela, na maioria das vezes, é a melhor no que diz respeito ao alcance dinâmico, a estabilização e qualidade
qualidade final do vídeo que você está gravando ou da foto que você está tirando, beleza? Então eu super recomendo para que em situações onde você quer dar um capricho maior, sabe, no seu conteúdo, você utilize a câmera principal. Ela é um pouco, sabe, contraintuitiva de você utilizar para se gravar, mas é uma questão de hábito. Quanto mais você usa ela, mais você se acostuma e mais você começa a aprender a como se posicionar para você estar enquadrado quando estiver utilizando essa câmera. Uma outra situação também muito bacana de uso dessa câmera principal é em situações de menor luminosidade. Da mesma forma que a câmera de selfie ela vai muito mal em situações com pouca luz, essa câmera daqui é a que vai um pouco melhor. Ela tem uma abertura maior, o sensor é maior, então entra mais luz, o sensor consegue captar mais luz, e aí mesmo em situações com pouca luminosidade, você consegue resultados muito melhores. Quando o assunto é fotos, cara, quando você ativa o modo noturno aqui, nos iPhones ele até ativa aqui automaticamente, mas quando você está usando o modo noturno em um local com pouca luz, cara, às vezes nem parece estar de noite realmente, parece que você está tirando uma foto de dia, de tão boa assim que é a qualidade dessa câmera. Então essas são as duas situações principais que eu considero a câmera aqui principal do smartphone incrível para ser utilizada. E outra coisa, a milimetragem dessa lente daqui, ela torna o seu rosto muito mais natural do que se você estiver utilizando outra lente. O que eu quero dizer com isso, galera? Cada câmera aqui tem agora é um papo um pouco nerd, mas é rapidinho, tá? Cada câmera aqui tem uma distância focal. E a câmera principal, ela tem uma distância focal que se assemelha muito à realidade do nosso rosto. Quando a gente filma ou tira fotos com a câmera de selfie, por exemplo, a nossa sensação é de que o nosso rosto é um pouco mais alongado. Com a câmera ultra grande angular, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mais ainda, com a câmera telefoto, que é a de zoom, normalmente o nosso rosto ele fica um pouquinho mais arredondado. E já com a câmera principal, é mais do que, sabe, realmente se aproxima da realidade. Então tem essa consideração, quando você faz fotos e vídeos com essa câmera, você também tem um resultado assim, muito fiel ao formato do seu rosto na realidade, coisas do gênero. Galera, antes de a gente continuar falando sobre as câmeras dos smartphones, de como e quando usá-las, eu preciso dar uma dica rápida da parceira aqui do canal, a Nomad, que é a sua conta americana em dólar e 100% gratuita. E ela se torna também a forma mais inteligente de você dolarizar o seu patrimônio. Para que serve a sua conta da Nomad, galera? Serve para que você possa comprar dólares pagando os valores mais em conta do mercado, porque você compra o dólar pagando o valor comercial e não o dólar turismo. Beleza? Isso é muito importante, e com o cartão da Nomad você consegue fazer compras nos sites estrangeiros, como por exemplo na Apple americana, no AliExpress, também na Amazon americana, e vai pagar muito menos taxas do que se você estivesse utilizando o seu cartão internacional dos seus bancos tradicionais brasileiros. Então digamos, você quer comprar um iPhone 14 ou um Apple Watch Ultra ou um novo AirPods Pro que foi lançado, você pode importar usando o seu cartão da Nomad para fazer a compra. E aí você usa um redirecionador para trazer o produto aqui para o Brasil. Então, galera, eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar o aplicativo, e lembre-se de usar o código de convidado Gabriel20 para ganhar até $20, desculpa, de cashback na sua primeira remessa, combinado? Lembrando que esse cashback ele vale para caso você faça a sua primeira remessa até 15 dias após você ter aberto a sua conta. Então não perde tempo, baixa o aplicativo e usa o código de convidado Gabriel20. E agora, meus amigos, chegou a hora de a gente conversar sobre a minha câmera favorita nos smartphones, que é a ultra grande angular, que é essa daqui do meio nos iPhones, tá? E a câmera ultra grande angular, ela tá presente nos iPhones 11 e posteriores. O iPhone 11 foi o primeiro a ter essa câmera ultra grande angular. Vários Androids já tinham câmeras ultra grande angulares antes, mas por que ela é a minha câmera favorita? Porque ela tem um maior enquadramento. Então é muito fácil você utilizar essa câmera. Tem uma excelente qualidade, ela só não vai bem em baixa luz, tal como a câmera frontal, mas é muito fácil de você usar essa câmera, por exemplo, durante o dia, para gravar vlogs, para, sabe, fazer fotos de paisagens, para tirar fotos ou gravar vídeos em grupo, porque você basicamente nunca precisa estar preocupado se as pessoas estão enquadradas, se você, quando está se filmando, está enquadrado ou não, porque a distância focal das câmeras ultra grande angulares do iPhone de 13mm, se eu não me engano é 13mm, vou deixar escrito aqui se eu estiver errado, tá? Mas cara, é muito ampla, então você tá sempre enquadrado, então fica fácil de você gravar vídeos de exercícios, de atividades físicas, de esporte radicais, quase como se fosse uma GoPro, tá? E também, obviamente, como eu falei, gravar vlogs é uma das coisas que eu mais faço, então pra mim ela é muito útil. É uma das câmeras que eu uso assim, todos os dias. Eu diria que a câmera que eu mais uso acaba sendo a câmera de selfie também. Em segundo lugar, a ultra grande angular. Em terceiro lugar, a câmera principal, sobre a qual a gente já conversou. E por fim, também
também eu uso a câmera telefoto, mas bem menos. Outra aplicação muito bacana para câmera ultra grande angular nos modelos Pro Max dos iPhones e também em alguns modelos de Android é de que com essa câmera daqui você consegue fazer fotos e vídeos macro, que são aquelas fotos e vídeos que você consegue chegar bem pertinho do objeto e fica quase como se fosse um microscópio, sabe? Super pertinho, mostrando bem os detalhes das coisas. Então se esse tipo de coisa te agrada, se você curte esse tipo de uso para o seu smartphone, use mais a câmera ultra grande angular. Ela realmente só não vai sair muito bem em situações de pouca luminosidade, como eu mencionei, mas tirando isso, ela é uma câmera super coringa e é sim a minha favorita. Bom pessoal, e para encerrar, eu preciso comentar sobre a última categoria de câmeras que a gente encontra hoje em dia nos smartphones, que são as câmeras telefoto, ou seja, as câmeras de zoom. Alguns smartphones têm uma câmera de zoom de 2 vezes, outro de 2 vezes e meia. O iPhone aqui 13 Pro Max, ele tem uma câmera de zoom de 3 vezes. E a gente tem aí os Galaxies, né, que tem, sabe, zooms incríveis, e outros Androids também tem zooms incríveis aí de 10 vezes zoom óptico e chegam às vezes até 100 vezes de zoom digital. E aí o que acontece? Como é que essas câmeras daqui, elas têm utilidade prática no nosso dia a dia? Diferente do que as pessoas imaginam, essas câmeras aqui, elas não têm uma utilidade baseada única e exclusivamente no seu zoom, para você chegar perto das coisas. Digamos que você quer ver uma coisa que está mais distante. Não. Essas câmeras daqui, elas são muito úteis tanto para você fotografar, quanto para você filmar, como se você quisesse um visual um pouco mais parecido com um retrato. Essa milimetragem de lente, que tem uma distância focal de mais ou menos uns 77 milímetros, é muito boa para esse tipo de coisa. No mundo da fotografia, inclusive, as pessoas usam muito câmeras com lentes de 85 milímetros para dar, sabe, um desfoque bonito de fundo e também um formato de rosto também bem bonito nos retratos. E essas câmeras de 3 vezes, enfim, elas têm essa característica, elas conseguem fazer retratos excelentes. Inclusive, se você tiver um iPhone aí, eu te convido a pegar ele e abrir a câmera no modo retrato e ao invés de utilizar a câmera principal, usa a câmera de 3 vezes ou de 2 vezes e meia, de 2 vezes que você tem aí. Os iPhones têm câmeras telefoto desde o iPhone 7 Plus. Aí o 7 Plus teve uma câmera telefoto de zoom, o 8 Plus também. Aí depois a gente teve no 10, 10S e 10S Max. E aí a partir do 11, essa câmera de zoom ela foi trocada por uma ultra wide. Mas elas têm esses objetivos assim, além de obviamente te aproximar das coisas com o seu zoom, elas são muito utilizadas para fazer retratos, fotografias e vídeos com visual bonito assim, de retrato. A grande limitação dessas câmeras é de que elas são ainda piores em situações de baixa luminosidade. São câmeras horríveis caso você esteja de noite e numa situação onde a luz não favorece. Então toma muito cuidado, porque se você for tentar fazer uma fotografia com essa câmera em locais um pouco mais escuros ou tentar gravar vídeos com essa câmera em locais mais escuros, você vai perceber que a filmagem ela vai ficar bem granulada, vai ter muito ruído, o que vai estragar obviamente a qualidade do seu resultado final. Mas além de você utilizá-las para zoom de grandes distâncias, use elas para fazer esses retratos. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir bastante o resultado que essas câmeras vão te entregar. Beleza? Bom, galera, então para fechar com chave de ouro, eu tô gravando esse finalzinho aqui do vídeo no meu iPhone 13 Pro Max, usando a câmera principal. Eu espero que vocês tenham curtido as dicas desse vídeo. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro de como e quando utilizar cada uma das câmeras do seu smartphone. Comecem a aplicar isso na prática, no dia a dia de vocês. Tenho certeza absoluta que vocês vão se surpreender com os resultados que vocês vão extrair dessas câmeras, beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel, vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!